Então, se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! A aula de hoje é sobre equações de segundo grau. Na equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, é denominada a equação completa do segundo grau. Na equação A, B e C são números reais. A equação do segundo grau é dita incompleta quando C é igual a zero. Se C for igual a zero, a equação fica nesse modelo aqui, ax² mais bx igual a zero. Se a equação B for igual a zero, a equação fica ax² mais c igual a zero. Se B for igual a C e C for igual a zero, a equação fica ax² igual a zero. Ou seja, para que exista uma equação do segundo grau, o A tem que ser diferente de zero. Até porque se A for igual a zero, deixa de ser uma equação do segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau. O número de raízes de uma equação é sempre igual ao grau da equação. Delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. O termo delta é denominado discriminante. Esse triângulozinho representa discriminante, que no popular chamamos de delta, e costuma ser representado pela letra grega delta, que é esse triângulo aqui, na linguagem bem popular. Então, nas equações do segundo grau, nós temos a fórmula de Bhaskara tradicional, que você aprende a partir do 9º ano. Então, os tipos de raízes de uma equação, ela pode ser prevista pelo discriminante. Quando A for maior que zero, tem-se duas raízes reais e diferentes uma da outra. Se o valor do delta for um valor igual a zero, tem-se duas raízes reais iguais, x1 igual a x2. E se delta for menor que zero, tem-se duas raízes imaginárias, ou seja, não há raiz no conjunto dos números reais. Exemplo 1. Resolva as equações. Para resolver a equação do segundo grau, eu preciso retirar primeiro os valores de A, de B e de C. Então, quando não aparece aqui, você já sabe que é 1. Então, A é 1, B, menos 8 e C, 15. A primeira parte é encontrar o valor do discriminante, que é b² menos 4 vezes A vezes C, que chamamos aqui de delta. Delta é igual, quem é B? Menos 8. Então, menos 8 ao quadrado, menos 4, A vale 1 e C vale 15. 8 ao quadrado, menos 8 ao quadrado, todo número negativo elevado ao expoente par, ele vai ficar positivo. Então, 8 vezes 8, 64. E aqui eu vou multiplicar. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 15, 60. 64 menos 60, delta é igual a 4. Vou para a segunda parte da fórmula. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Essa fórmula eu vou resolver depois que encontrar o valor do delta, do discriminante. Vou fazer esse cálculo aqui ao lado. Então, substituindo os valores de A, de B e de delta na equação, menos, quem é B? B já foi retirado lá no início, menos 8. Menos 8, mais ou menos a raiz de 4, que é o discriminante, o delta, sobre 2 vezes o A, que é 1. X é igual a menos com menos dá mais ou menos a raiz de 4, que é 2, dividido por 2 vezes 1, 2. Ao chegar nessa parte, você vai separar o x1 e o x2. Um sendo uma equação positiva e o outro sendo uma equação
negativa. Então vai ficar 8 mais 2 dividido por 2 e a outra 8 menos 2 dividido por 2. Uma positiva e uma negativa. 8 mais 2 dá 10, dividido por 2, 5. 8 menos 2, 6. Dividido por 2, 3. E aí encontramos as duas raízes da equação do segundo grau. Se é do primeiro grau, só tem uma raiz. Se é do segundo grau, duas raízes. Valeu? Tenho aqui x ao quadrado menos 20x mais 100. Primeira coisa é retirar os coeficientes a, b e c. A é 1, porque ali junto do x ao quadrado quando não aparece é 1. B, menos 20. E c, 100. Substituindo na fórmula do discriminante do delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. b menos 20 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 100. Delta é igual a menos 20 ao quadrado, dá 400, positivo, porque número negativo elevado ao expoente par fica positivo. Nessa multiplicação aqui vai ficar menos 400. 400 menos 400 dá zero. Lembra lá do conceito? Quando delta for um número maior que zero, são duas raízes diferentes, que foi no caso da letra A. Quando delta é igual a zero, eu tenho duas raízes iguais. Então, vou para a segunda fórmula. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Está aqui a fórmula. Substituindo, x é igual, quem é b? Menos 20. Menos 20, mais ou menos a raiz de zero, porque delta foi zero, sobre 2 vezes 1. Resolvendo aqui ao lado, menos com menos vai dar mais ou menos zero, mais ou menos zero, porque a raiz de zero é zero dividido por 2. Então não precisa você separar o x1 do x2, porque você já sabe que o valor do x1 vai ser igual ao valor do x2. Então 20 dividido por 2 é igual a 10. Vou fazer o mesmo esquema, retirar os coeficientes a, que é menos 1, nesse caso está negativo, ficar bem atento a esse sinal, b, menos 2 e c, menos 2. A é sempre o valor que está junto de x ao quadrado, b é sempre o valor que está junto de x e c é o termo independente, aquele valor que não tem a incógnita. Substituindo na fórmula do discriminante, do delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual, quem é b? Menos 2. Então, menos 2 ao quadrado menos 4 vezes, quem é a? Menos 1 vezes o c, que é menos 2. Todo número negativo elevado ao expoente par fica positivo. Então, menos 2 ao quadrado vai ficar 4. Aqui vai ficar menos com menos, mais com menos, menos. Faz o jogo de sinal na multiplicação. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 menos 8, menos 4. Percebeu que o valor do delta foi um valor menor que zero. Sempre que delta for menor que zero, não existe raízes nos números reais. Então, não existe raiz no campo dos números reais. E aí, para por aqui. Não vou explicar agora, tá, os números imaginários. Vou deixar para explicar lá na frente, quando envolver números complexos. Valeu? Vamos agora falar das equações de segundo grau, só que umas soluções particulares para as equações incompletas do segundo grau.
Observe que nessas duas equações aqui está faltando alguma coisa, faltando um termo. Nesse caso, eu tenho aqui o valor do coeficiente A, que é 2, tenho o coeficiente B e não tenho o valor de C. Quando não aparece é zero aqui, não aparece o coeficiente. Então, eu posso resolver essa equação do segundo grau fazendo o fator comum em evidência. O que é o fator comum em evidência? O fator comum em evidência é quando eu tenho aqui as duas incógnitas semelhantes. Então, se ela é semelhante, ela é um fator comum para mim. Só que também há o fator comum entre os números. O 2 é divisor de 2 de 32, então ele pode ser o fator comum. O fator comum vai ficar aqui antes do parêntese. Então, se eu tenho 2x, para dar 2x ao quadrado, está faltando o x, porque x vezes x dá x ao quadrado. 2x vezes x vai dar 2x ao quadrado. Menos, se aqui eu já tenho 32x, para dar 32x tendo 2x, 32 dividido por 2 dá 16. X eu não preciso colocar porque já tem um x aqui fora em evidência. Fechei, parêntese, igual a zero. Para resolver, o que está fora do parênteses igual a zero, 2x é igual a zero, então já encontro uma raiz, 0 dividido por 2 vai dar zero. E o que está dentro do parênteses igual a zero. É uma equação do primeiro grau, passou para lá, x é igual a 16. Então, a solução para essa equação é 0 e 16. No segundo exemplo, é o mesmo esquema. Ela é incompleta. Então, A é igual a 3, B é igual a menos 5 e C, como não aparece, é 0. Vou fazer aqui fator comum em evidência, mas eu poderia fazer delta. Mas é mais rápido. Fazendo fator comum em evidência, x é o fator comum, porque x tem nos dois termos. Só que 3 e 5 não são divisíveis. Então, o único fator comum para mim aqui vai ser o x. X vezes, abre parênteses. Para dar 3x ao quadrado, se eu já tenho um x, só falta o 3x, porque x vezes 3x vai dar 3x ao quadrado. Menos, para dar 5x, eu só preciso agora do 5, porque o x já tenho aqui, ó. Fechou o parêntese, porque ó, x vezes 3x vai dar 3x ao quadrado. X vezes 5 vai dar 5x. Isso igual a zero. Ao montar essa estrutura, é só você pegar o que está fora, numa linguagem bem popular, o que está fora igual a zero. E o que está dentro do parêntese também faz a igualdade a zero. E resolve a equação. Tem uma equação do primeiro grau. Se está negativo, passa positivo. Então, 3x é igual a 5. Esse 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, x é igual a 5 dividido por 3. Ao encontrar os valores do x, você vai montar a solução, porque é o x1 e o x2, já que são duas raízes, porque é uma equação do segundo grau. Nessa aula, iremos explicar sobre alguns casos aí das equações do segundo grau. Por exemplo, soma e produto das raízes de uma equação de segundo grau. Existem algumas fórmulas para isso, para facilitar o processo. Tá? Então, a estrutura você já sabe da equação do segundo grau, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, se pedir a soma das raízes, eu vou pegar aqui o x1 mais o x2. Se for o produto, produto quer dizer multiplicação, eu vou pegar e multiplicar o x1 vezes x2. A fórmula que determina também a soma das raízes é menos b sobre a, assim como um produto é c sobre a. Então, c você encontra na estrutura da equação, o b também encontra na estrutura da equação e o a também está lá na estrutura da equação. Montando esse esqueminha, essa equação do segundo grau ela é equivalente a essa estrutura de fórmula que envolve a soma e o produto das raízes. Determine mentalmente as raízes das equações. Eu tenho aqui uma equação do segundo grau. Se fosse resolver no modelo tradicional, eu poderia separar aqui o A, que é 1, o B, que é menos 6, e o C, que é 5.
Mas eu quero calcular as raízes dessas equações mentalmente. Ou seja, eu tenho que encontrar dois números que somando possa dar 6, olha, pela estrutura aqui da soma, tem que dar 6, e que multiplicando esses dois números também resulte em 5. O produto será 5. Então, analisando mentalmente essa questão, quais são os dois números que se eu somar dá 6 e que multiplicar esses dois números também resulta em 5? Encontra aqui. A soma vai ser 1 mais 5 que dá 6 e quando vem para cá é sempre o sinal contrário. Isso aqui é positivo, ó, ele vai negativo. O produto, 1 vezes 5, 5. O produto que está nessa estrutura da equação vai ser 5. Então, a mesma raiz, as raízes que você somar e as raízes que você multiplicar é o que vai ser equivalente ao resultado de S e de P, da soma e do produto. Assim como lá no exemplo 2. Né? Aqui, olha, eu tenho 2 e aqui eu tenho menos 15. Aqui é a soma. Para que dê 2, tem que ser menos 5 mais 3. Menos 5 mais 3 vai dar 2 negativo, porque lembre-se que vai sempre com o sinal contrário aqui. E o produto dessas duas raízes tem que ser menos 5. Não apareceu aqui, ó, mas vai ser menos 5 vezes 3, que é menos 15, que é o que resultou nessa equação.